Salve, salve! Tem saído muita notícia sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você sabe que ajudante de ordens é aquele camarada que é uma espécie de secretário particular do presidente, fica à disposição, cuida de tudo que o presidente quer. No caso do Mauro Cid, ele era mais ou menos como uma sombra do presidente. Estava sempre junto, ouvia tudo, acompanhava tudo, via tudo. E foi esse acesso, essa relação, essa proximidade que o Mauro Cid jogou na mesa quando ele combinou os termos de um acordo de colaboração, a famosa delação premiada, depois que ele foi preso no início de maio, acusado de participar, na verdade de organizar, um esquema de falsificação de dados de cartões de vacinação no Ministério da Saúde, no banco de dados do Ministério da Saúde, acusado de fraude. Chama-se peculato digital isso. Aí em setembro o acordo foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, que em seguida deu a ele liberdade provisória, deixou a cadeia com uma tornozeleira eletrônica e, além do rolo dos cartões de vacinação, o Mauro Cid é investigado também pela venda dos relógios, de relógios, na verdade, que Jair Bolsonaro recebeu do governo da Arábia Saudita. O acordo de delação, esse tal que tem vazado, é um documento secreto, ele só fica público, oficialmente público, quando o Ministério Público formula a denúncia na Justiça. Mesmo assim, como eu falei, tem muita notícia sobre o conteúdo desse acordo, tem vazado muita coisa, e um conteúdo que faz a gente pensar, lendo, ouvindo, como é que ele vai provar o que ele está dizendo. Numa das últimas notícias que saíram, que vazou na semana passada, o Mauro Cid teria dito que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o filho também do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, eles fariam parte de um grupo de conselheiros que provocava o Bolsonaro, incitava o Bolsonaro a dar um golpe de Estado, depois que ele perdeu a eleição para o Lula. Na Lava Jato, a gente se acostumou a ver vários acordos de colaboração, em geral eram negociados pelo advogado do delator com o Ministério Público, alguns foram fechados pela Polícia Federal, e aí eles não conseguiam sempre provar tudo o que diziam. Esse do Mauro Cid foi fechado pela Polícia Federal, o Ministério Público não queria, e o Ministério Público tem deixado claro que não aposta muito no que ele está ouvindo. Você pega o subprocurador-geral, chamado Carlos Frederico dos Santos, que é o responsável por investigar os ataques do 8 de janeiro aos prédios de Brasília, e ele deu algumas entrevistas sobre esse acordo nos últimos dias. E ele disse que, pelo menos até agora, a delação do Mauro Cid inclui somente narrativas. Ele deu uma entrevista para o jornal O Globo, ele falou o seguinte, abrindo aspas, não faço críticas à Polícia Federal, nem a quem firmou o acordo, mas o meu olhar é do órgão acusador. E nessa perspectiva, posso afirmar que ali só tem narrativas, não tem robustez para o oferecimento de denúncias, fecha aspas. Então você veja, a Polícia Federal pode firmar acordo, tanto que o Alexandre de Moraes homologou o acordo, mas só o Ministério Público pode denunciar as pessoas. E se a visão do Ministério Público continuar como esta, que eu mostrei agora, a chance dessa delação não render denúncia alguma contra o Bolsonaro é bem grande.